Bem-vindo, Escorpião, à sua leitura do mês de maio. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí no último mês? Vamos ver hoje quais são as energias desse campo escorpiano, quais são as forças, potências, quais são os desafios também. Qual que é a mensagem, né, gente, que está vindo para vocês esse mês? Antes de eu começar, vou pedir para você que é novo aqui nesse canal, para você se inscrever. Não dói nada, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sair vídeo novo por aqui. Deixa o like, porque ajuda demais eu continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Se você gostou da minha energia, está querendo saber como é que faz um atendimento comigo, tem o link aqui na caixa de descrição. Você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Vou te passar informações, valores, um pouco sobre as minhas leituras de mapa astral, leituras de tarô, enfim, vou explicar tudo certinho, gente. Mas corram porque os horários são limitados. Lembrando também que essa aqui é uma leitura para os nativos de Escorpião, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu. Mas como eu sempre digo, gente, fiquem à vontade para assistir qualquer vídeo do canal. Tem uma playlist passando aqui com as leituras desse mês. Então confira os pontos fortes do mapa de vocês, Ascendente, Lua. No mínimo uma complementação vocês acabam encontrando. Agora, se essa leitura não ressoar, não tenta forçar, meus anjos. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, né? Então tenham essa paciência aí. Às vezes você está buscando, está em outro signo, está em outro vídeo. Então tenham essa paciência. Já estou aqui com o meu baralho, vou dar aquela última embaralhadinha final e a gente já começa a tirar as cartas para entender, Escorpião. O que está acontecendo com vocês esse mês? Como está a energia? Vamos entender, Escorpião, vamos lá. Escorpião, Escorpião. Vocês me contam. Olha, pulamos uma carta aqui. 2 de paus. Gosto. Opa, já pulou outra aqui, ó. Gosto assim, ó. Aceleração. Uma hierofante, ou aqui nesse baralho chamado sacerdote. Tá, pulou mais uma carta aqui. Carta da força. Ás de espadas. Gosto muito dessa carta. Tá? Pulou mais uma carta aqui. 4 de espadas. Opa! Pulou muitas cartas aqui. Espera aí que eu vou... Pulou 3, na verdade, acho que eu vou aceitar as 3, gente. Pulou aqui a carta do Imperador, carta da Lua e a carta do Mago. No fundo do maço, a gente tem o 4 de paus. Então vamos lá, Escorpião, começar a conversar aqui sobre as energias desse mês. A carta que aparece aqui representando vocês, mas também pode ser visto como um convite esse mês, é o 2 de paus. Então, de alguma forma, o 2 de paus também fala sobre o nosso domínio, nossa capacidade de dominar a natureza, de dominar a vida. Então, é como se a gente tivesse um portal mesmo, né? Um portal em que a gente possa olhar a magnitude da vida, tudo que a gente pode ter, tudo que a gente pode fazer no mundo, né? Às vezes isso aparece até a gente olhando para o outro. A gente começa a olhar para alguém que a gente admira e pensa em tudo que a gente poderia fazer se a gente seguisse aquele caminho. Então, é uma energia de muita inspiração também, na minha opinião. Essa carta, pelo menos, em específico desse baralho, me passa uma energia de inspiração. Quando a gente vislumbra um portal e se sente muito inspirado. Se você não está se sentindo inspirado ainda, esse é um convite. É um convite para você pensar e olhar para o mundo, nas possibilidades que se encontram aqui, para olhar talvez para uma pessoa que você admira e se inspirar com o caminho que ela está tomando, né? É um momento para você se conectar com essa inspiração, que vem do outro, mas que também vem desse mundo ao redor. É claro, gente, que não dá só para a gente ficar olhando e não escolher. Né? Para mim, o 2 de paus, ele fala também que em algum momento a gente vai ter que escolher algo e seguir algum caminho. Mas, nesse momento em específico, é o momento de olhar, é o momento de vislumbrar, é o momento de olhar para esse portal e olhar para as possibilidades do que você pode dominar, Escorpião. É uma energia muito, muito boa para mim, muito expansiva também, de alguma forma. É uma energia que inspira a gente a se movimentar, a ir de acordo com a vida mesmo.
a enfrentar as batalhas em algum nível. O que atravessa vocês nesse momento? Aparece aqui já a carta do Hierofante. E aí eu já começo a enxergar um conflito, porque o Hierofante, né, ele vai falar dos dogmas, ele vai falar das nossas crenças, né? Ele é o alto sacerdote, aquele que representa a nossa educação, aquele que representa os professores. Então é tudo que a gente aprendeu na nossa vida, na escola, com a nossa sociedade, com a nossa cultura, e de alguma forma também vai representar essas regras que o mundo nos impõe. Por um lado, gente, tem uma coisa boa, porque ele também é conhecimento, então ele nos ajuda a nos conectar, a entender a vida. Por outro, ele pode representar uma certa rigidez. O que eu vejo aqui, gente, não é o aspecto mais luminoso do Hierofante, porque eu vejo aqui esse olhar, né? Esse olhar que expande, de domínio, do que eu posso ter, as possibilidades. E aí, de alguma forma, esse Hierofante atravessando, eu vejo um conflito aqui. Eu sinto vocês assim, mas não sei se eu posso, porque eu aprendi de uma certa maneira, eu tenho certos dogmas que eu tenho que seguir, eu tenho certas coisas que eu tenho que fazer. Então, tem toda uma estrutura meio rígida do que vocês podem ou não podem fazer. O Hierofante também pode falar de alguém que precisa dessa ponte. Então, ela não pode se conectar direto com o espírito, ela precisa desse alto sacerdote que serve como ponte dos dois mundos. E eu sinto que, não sei se vocês precisam mesmo disso, sabe, nesse momento, Escorpião. Se vocês precisam de alguém, se vocês precisam desse veículo facilitador para dominar o mundo como vocês querem. Talvez aqui não seja nem o caso de dominar o mundo, sabe? Mas de, pelo menos, fazer uma escolha e correr atrás dela, né? Porque o 2 de paus, ele me inspira isso de alguma forma, né? É um portal que eu estou vislumbrando tudo que eu posso ter. Só que, de alguma forma, ele entra em conflito com o que eu aprendi a vida inteira. Porque talvez, em algum momento da minha vida, me ensinaram que eu não podia ter certas coisas, que eu não podia querer certas coisas, que eu não poderia me aventurar em certos caminhos. Ah, porque não era para mim, porque eu não tinha inteligência suficiente, porque eu não tinha capacidade. Só que essas são crenças que limitam. Então, eu sinto um pouco, Escorpião, que a energia desse mês é começar a questionar certas crenças que limitam. Porque eu sinto que é um mês para abrir horizontes, não para fechar. Então, se essa ideia, esse aprendizado está fechando, questione. Se ele te ajuda a expandir, a crescer, ótimo. Então, esse é o caminho mesmo, tá? Agora, o que é potência aqui nesse mês? Aparece a carta da força, né? Então, aqui temos essa mulher, assim, vejam assim, ela bem determinada, né? Esse animal aqui, que seria a fera, parece que ele está assim, pianinho com ela, né? Então, tem uma força dominadora, que eu domino os meus instintos, eu domino a minha vontade, né? Tem uma coisa muito potente aqui esse mês, Escorpião, onde vocês realmente, assim, chutando tudo, eu vou para cima mesmo, sabe? É uma energia muito potente, porque ela tá como luz aqui, né? É algo que tá forte aqui, então também tem um certo aprendizado, sabe? É quase como se vocês entendessem algo sobre vocês, porque para mim a força também fala sobre identidade, né? Eu entendo quem eu sou, eu sei os meus medos, eu sei os meus defeitos, mas justamente por me conhecer que eu tenho essa capacidade de enfrentar melhor a vida. Então, eu sinto que vocês entenderam alguma coisa aqui, Escorpião, sobre vocês mesmos nesse momento. Isso está ajudando muito vocês a realmente a se aventurar mais. E até por isso que talvez alguns dogmas estão começando a ser questionados, né? Algumas crenças estão começando a ser questionadas, porque alguma coisa sobre vocês começaram a entender, talvez sobre a força de vocês, sobre essa potência de vocês, sobre esse brilho pessoal de vocês, sabe? Tem uma autoaceitação que está muito forte aqui, Escorpião. Que bom, né? Gosto para vocês, isso aí é uma energia, assim, importantíssima, eu diria. Agora, qual é o desafio aqui? Gente, nós temos esse Ás de Espadas, né? O Ás de Espadas, gente, é o próprio pensamento, é o próprio intelecto, né? Aqui a gente também tem até uma ideia de um pensamento superior que se coloca acima das águas, né? Então, é um pensamento que realmente move emoções, é um pensamento muito potente aqui. Mas como ele aparece como âncora, tá falando aqui como que os pensamentos esse mês têm um certo protagonismo. Porque, veja, essas crenças aqui, elas aparecem como um arcano maior, né? Então, assim, sim, ainda que haja esse grande portal de possibilidades e de capacidade de domínio, e ainda que vocês, de fato, agora estão mais fortes, mais empoderados do que vocês são, da identidade de vocês,
tem, por outro lado, esse grande desafio que é tudo que vocês aprenderam no decorrer da vida, né? Dessa educação, que por alguma razão eu sinto que esse mês ela é uma coisa que está chiando aqui. Então, o grande desafio talvez é como é que eu crio aqui uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova maneira de pensar? Como que, na verdade, eu mudo o meu pensamento? Essa é a grande questão aqui. Como é que eu mudo as coisas, a minha maneira de ver a vida? Porque tem muitos pensamentos que me paralisam. Como que eu mudo a ideia que eu dependo das pessoas, que eu preciso de alguém para fazer algo que eu quero, para viver algo que eu sonho viver? Tá, Escorpião? Mas eu sinto assim, que, de fato, tem que se prestar atenção na potência dos pensamentos, na potência que a tua mente tem de dominar e de mostrar a vida para você. Porque a mente é como a gente olha a vida, são os nossos óculos. Então, se a gente muda um pensamento, uma ideia, a gente muda completamente a maneira como a gente vê a vida. E isso é o desafio esse mês, é mudar, é virar a chave. Eu sinto que é um pouco também, é essa chave que abre esse portal um pouco, né? Esse portal de possibilidades. O que está aqui como um conselho de ação para vocês, o que vocês deveriam estar fazendo, né? Ou o que vocês podem fazer esse mês para ajudar, até para potencializar essa força que está aqui. Temos um 4 de espadas. O 4 de espadas, gente, é um descanso depois da contenda, né? Então é um momento em que eu descanso depois da guerra, depois da batalha. Então a sensação que eu tenho, gente, é que por muito tempo vocês batalharam muito com essas crenças aqui. Batalharam demais com esses pensamentos, com essas ideias, né? Tipo assim, com o certo, com o errado. Tem aqui uma força questionadora. Vocês já apanharam muito dessas crenças, né, Escorpião? Essa é a grande verdade. Mas eu sinto que agora não é sobre isso, sabe? Não é sobre brigar com essas ideias. Porque tem aqui alguém que descansa depois da batalha. Então eu sinto que é um pouco se render no sentido de eu não dar mais bola para essas crenças. Eu vou pensar por mim mesmo. Eu vou explorar o meu caminho agora. Eu vou deixar de dar tanta força para esses pensamentos, porque no fundo, gente, quando a gente batalha demais, a gente briga demais, a gente acaba dando uma força para esses pensamentos, para essas pessoas que pensam dessa maneira. Então, nesse momento, é não dar força para essas pessoas, não dar força para esses pensamentos. É uma trégua. Tipo, gente, eu não vou brigar. Eu vou fazer o meu, eu vou seguir o meu caminho, mas eu não vou brigar com ninguém. Eu também, assim, não vou depender mais, mas eu também não vou ficar, sabe, gastando a minha energia com isso. Tem um pouco dessa vibe aqui também. Como resistência, a gente tem o imperador. Então, assim, o imperador é uma figura de autoridade aqui, tá? Então, assim, tem duas coisas que eu vejo. Por um lado, a gente tem, interessante, né? Duas figuras de autoridade muito forte aqui na leitura de vocês. E eu vejo elas de forma um pouco escura, de uma forma meio negativa, né? Então, assim, eu sinto um medo, talvez, aqui, sabe, Escorpião, de uma figura de autoridade. Pode ser uma figura de autoridade religiosa, pode ser uma figura de autoridade familiar, pode ser uma figura de autoridade no seu trabalho também, tá? É uma figura de autoridade. E essa pessoa, ela dita, de alguma forma, a tua vida em algum nível. Um pouco porque, de fato, ela é essa figura de autoridade, mas porque você também permite, tá, Escorpião? Você se deixa submeter-se por essa pessoa. Então, assim, é um mês que eu não acho que é bater de frente. Porque uma figura de autoridade não é o melhor caminho bater de frente. Bater de frente, inclusive, pode ser bem reativo, problemático, gerar um conflito muito grande. Então, para mim, a ideia aqui não é o conflito mesmo de frente, mas eu sinto que há que não se dar ouvidos para o que essas pessoas dizem, porque essa figura diz, porque você ouve demais essa pessoa e ela te coloca para baixo. Ela te impede de ter as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. Por alguma razão, Escorpião. Tem essa figura. Eu não acho, talvez, também que ela tenha tanta força assim. Mas em algum nível você dá um pouco dessa força. Mas olha que interessante. Nós temos aqui a força esse mês, lembra? Então, assim, a força é que vocês estão com a identidade muito mais forte nesse momento. Então, se tem um momento em que vocês podem caminhar no caminho de vocês sem querer, né, se entregar com tudo para essa pessoa aí, é agora, entende? Mas toma cuidado com essas figuras de autoridade, gente, porque realmente elas são muito convincentes e dá medo. São pessoas que dão medo na gente, porque são pessoas que se colocam numa postura muito firme,
tem uma argumentação que não necessariamente é inteligente, mas ela é muito colocada. Elas se colocam assim de maneira que às vezes pode até ser um pouco agressiva. Outra coisa também que eu vejo com esse imperador, gente, como ele está aqui numa casa de resistência, é se por um lado tem uma figura de autoridade, por outro lado tem alguém que está sem autoridade, no caso é vocês. Então, assim, Escorpião, tem que também assumir a própria autoridade aqui. Como eu falei, às vezes não é ser violento, agressivo, ir para a batalha, mas é ser firme também. É falar firme. Não, essa é a minha ideia, é o meu pensamento, é a minha maneira de ver. Ou, nesse momento, eu vou seguir o meu caminho, eu vou ver as minhas possibilidades. Se essa pessoa não acredita, bom, é um problema dela. Eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu acredito. Eu não posso viver a minha vida de acordo com crenças que não são minhas. Tem, Escorpião, um pouco essa vibe aqui esse mês, mas eu gosto dessa vibe. É uma vibe um pouco rebelde, mas eu sinto que tem tudo a ver com o Escorpião, tem tudo a ver com vocês, e é isso aí, tá? Eu assino embaixo, Escorpião, eu gosto dessa energia. Outra coisa. Toda a leitura de vocês, como eu disse, está sendo indicada, saiu 2 cartas, eu aceitei as 2, pelo mago e pela lua. Eu sinto a travessia desse mago, né? Esse mago caminhando em território lunar. Então, assim, a lua representa o nosso inconsciente, todos os nossos medos, nossas partes escuras que são mais difíceis de contemplar. Então, realmente, gente, esse mês está sendo iluminado por esses medos. Igual eu falei, essas figuras de autoridade fazem a gente tremer na base mesmo. Às vezes não é uma pessoa em específico, mas pode ser uma família, uma instituição. Alguém que representa uma ideia de algo que você não pode fazer, algo que te bloqueia. Pode, inclusive, ser um pai também, em alguns casos, tá, gente? Mas o que eu vejo aqui, de fato, é que essa pessoa te gera muito medo. E, principalmente, não só gera medo de ir contra essa pessoa, mas que ir contra essa pessoa vai fazer com que você, sei lá, perca algo muito maravilhoso na vida, que você vai ferir alguém, que você vai fazer um grande erro. Mas aí também você se impede de viver algo que você tem vontade, de dominar coisas, de conquistar coisas que você deseja. E você acaba seguindo uma vida que não é a sua. É a vida que alguém planejou para você, que alguém acha que é bom para você. Então tem alguma coisa aqui de assumir o seu caminho também esse mês, sabe, Escorpião? E isso gera muito medo. Não há que mentir. A lua está iluminando essa leitura. Mas, por outro, a gente tem um mago aqui que atravessa essa lua. Então, o mago fala também desse potencial de uma vida que existe. Que vocês têm todas as ferramentas para enfrentar essa lua, que vocês têm um potencial gigantesco para explorar, para ser. E assim, isso pode ser uma ilusão? Pode. Pode ser uma ilusão no sentido de que, se vocês darem voz para esse imperador, para essa força, para essa figura de autoridade, as chances de vocês realmente não darem conta desse caminho de vocês é muito grande. Então, o mago ele também fala para mim de uma coisa muito de identidade, assim como a força. Para mim, o mago e a força têm uma conexão. Em alguns baralhos, o mago é o 1 e a força é o 11. Então, tem uma correlação entre eles em alguns casos, se a gente for parar para pensar. Então, assim, o mago tem a ver com a nossa identidade, com o nosso eu, com a maneira como eu vou para o mundo. E é verdade, gente, que a nossa identidade, a gente não pode, assim, confiar tanto nela, porque a gente muda. A gente também não pode ficar tão fixo na nossa identidade. Mas no seu caso, Escorpião, eu sinto que esse mês vocês precisam prestar atenção em quem vocês são. E deixar essa voz, essa identidade falar um pouco mais alto. Porque senão vocês vão acabar vivendo uma vida que não é a vida de vocês, sabe? E eu não sinto, às vezes, até que essa pessoa seja mal intencionada, entende? Às vezes, até essa figura de autoridade, ela quer o melhor para você. Só que o problema é que ela é tão rígida, tão firme, que te gera um medo absoluto. E você acaba fazendo para não gerar conflito ali com ela. Mas, gente, e aí vocês estão vivendo uma vida que não faz sentido. E eu sei, Escorpião, que às vezes as escolhas que vocês querem fazer não são escolhas muito comuns. Escolhas que vão, né, no fluir do mundo, no senso comum. Escorpião é um signo de tabu, de quebra de tabu. Então, assim, às vezes o caminho que vocês querem escolher não é um caminho convencional. Mas aí, assim, ou vocês vivem essa luz de vocês, a identidade de vocês, ou vocês vão viver uma vida triste que não é verdadeira, tá? Vamos para as cartas de conselho? Se a gente esclarece melhor essa situação. Mas eu gosto da leitura, Escorpião, porque eu sinto que é um chamado da vida também. Tem um chamado da vida aqui.
de possibilidades. Ó, o Antílope, a carta da ação. Vamos lá, vou tirar mais carta aqui. Carta do Coiote. Alerta. Grande trapaceiro aqui. E o Beija-Flor, que é uma carta de alegria. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, Antílope, ação. Né? Eu sinto que tem movimento aqui para ser feito, é um conselho, é o momento de agir, é o momento de não se censurar, é o momento de se colocar no mundo, de se colocar na arena da vida. Realmente não é o momento de ficar parado, de ficar esperando, de ficar se contendo muito, tá? E a ação, às vezes, ela gera reações. Mas aqui é um indicativo, é um dos conselhos aqui esse mês, tá, Escorpião? O outro conselho, e eu acho que talvez um dos mais importantes, é o Coiote. O Coiote é uma carta de alerta. A gente tem aqui o grande trapaceiro, né? Ele é um animal meio traiçoeiro aqui nesse baralho. Então, assim, todo cuidado é pouco. Agora, gente, eu começo a achar talvez que essas figuras de autoridade, talvez elas não sejam tão tranquilas assim de lidar, tá? Vocês têm que ficar alertas com essas figuras, porque talvez, enfim, tem pessoas aí talvez não tão bem intencionadas. O Coiote, às vezes, ele pode falar também até de uma autossabotagem nossa com a gente mesmo, mas eu não vejo tanto isso aqui, tá? Eu vejo o Coiote mesmo uma figura externa, alguém que você tem que ficar alerta. Então, alerta esse mês, Escorpião. Olhe para o lado, olhe para o outro, veja em quem você confia, preste atenção. Mas veja, Escorpião, vocês são muito intuitivos. Então, não é também para uma paranoia. Longe de ir para uma paranoia. Mas se conectem. Se a pessoa não te traz uma coisa boa, você não vai ficar ali dando sopa, né? Marcando bobeira. Você sente que tem uma coisa esquisita? Assuma essa postura de autoridade. Às vezes também com esse imperador aqui na resistência, às vezes vocês também resistindo em admitir que talvez vocês tenham que se colocar com mais firmeza em algumas situações. E tem gente se aproveitando disso, tá? Vocês estão numa postura um pouco mais passiva. Então, é um momento de mudar aí algumas chaves, né? Então, sai dessa postura passiva para uma postura mais ativa, mais firme. Não acho que tem que partir para uma guerra. Não, eu acho que evitar o bélico. Mas, ao mesmo tempo, tem uma firmeza. Porque tem uma hora que se a firmeza é sobre a minha vida, como eu movo minha vida, como eu ando, como eu caminho, ninguém pode falar nada. Eu sou adulto, eu posso fazer as minhas escolhas. E essa responsabilidade recai só sobre mim. Então, assim, por que essa figura de autoridade está querendo dar tanto taco na minha vida, nas minhas escolhas? E é por isso que eu não acho que tem que ter guerra aqui, porque não tem discussão, não tem diálogo aqui. É eu e a minha vida, a minha escolha, a minha felicidade. Se você não se dá a permissão de lutar pela sua própria felicidade, Escorpião, quem é que vai dar? Entende? É um pouco sobre isso. E, de novo, nós temos aqui a carta do Beija-Flor, que é a carta da alegria. Então eu sinto assim, você tem que começar a deixar a alegria, o que te torna alegre, o que te faz sentir alegre, vibrar mais na sua vida, Escorpião. Porque essas pessoas aqui, elas não vão te permitir sentir esse prazer, essa alegria. Elas estão te censurando. Não sei se é uma pessoa, são pessoas. Ou às vezes é só uma ideia que vem de alguém, né? Mas, não sei, eu sinto que tem mesmo uma pessoa aqui, ou pessoas. Sinto até que em muitos casos aqui são mais de uma pessoa, né? Que é uma figura de autoridade que impede, que bloqueia vocês de fazerem as escolhas que vocês querem sobre as próprias vidas. E eu sinto que esse é o mês do basta. Um basta firme. Agora também tem uma coisa aqui. Eu falei, você tem que ser responsável, adulto e gerir a própria vida. Porque também, assim, não adianta nada você querer, né? Então, agora eu sou responsável pela minha própria vida, eu faço as minhas escolhas, eu sigo o meu caminho, e ainda querer contar, e ainda querer que essa pessoa seja responsável por você. Entende? Então, você ainda querer depender dessa pessoa em algum nível. Uma escolha, como eu disse lá no começo da leitura, tem que ser feita. Então, eu vejo o mundo que eu quero conquistar, que eu quero dominar, mas o que eu tenho que fazer para dominar e conquistar esse mundo? Em muitos casos, eu vou ter que me desapegar um pouco dessas figuras de autoridade, porque eu sinto que a gente sempre ganha alguma coisa.
Por um lado, essas figuras de autoridade são muito rígidas e firmes? São. Mas por que eu fico aqui? Em algum nível, alguma coisa eu tenho a ganhar. Então eu tenho que questionar também o que eu estou ganhando com essa relação. E por que, de alguma forma, é confortável para mim. Tá, Escorpião? Mas dito isso, acho que é um mês que ele é difícil, ele é pantanoso, ele vai ativar muitos medos. Não vou mentir para vocês. Mas, por outro, é uma janela ali, né? Uma janela para a gente enfrentar certas coisas e superar para ter uma vida mais autônoma, uma vida mais verdadeira, uma vida mais independente, uma vida que combina mais com a identidade de vocês. Tá bom? Desejo um ótimo mês de maio para vocês, Escorpião. Façam aí, né, as devidas colocações, alterações, né? Tomem para vocês aquilo que realmente foi legal e importante, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.